Olá, galerinha do quarto ano. Nossa aula de português hoje vai estudar o gênero biografia e vamos conhecer um pouco mais sobre a história de vida de Monteiro Lobato. História de vida por quê? Bio significa vida, grafia significa descrição. Então vamos descrever a vida de Monteiro Lobato. Você conhece Monteiro Lobato? Já leu ou ouviu alguma historinha do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Tenho certeza como as músicas do Sítio do Pica-Pau Amarelo lhe lembram alguma coisa, não é isso? Então, eu convido você a pegar seu livro e ler o texto comigo e descobrir um pouco mais sobre a vida desse autor, Monteiro Lobato. José Bento Monteiro Lobato estreou no mundo das letras com pequenos contos para os jornais estudantis dos colégios Kennedy e Paulista, que frequentou em Taubaté, sua cidade natal, do Vale do Paraíba, onde nasceu em 18 de abril de 1882. No curso de Direito da Faculdade do Largo São Francisco, em São Paulo, dividiu-se entre suas principais paixões: escrever e desenhar. Com o diploma nas mãos em 1904, Lobato voltou a Taubaté e lá prosseguiu fazendo crítica de arte para o Jornal da Cidade e enviando artigos para o Combatente de Caçapava. Nomeado promotor público, mudou-se para Areias, casou-se com Purezinha e começou a traduzir artigos de Weekly Times para o estado de São Paulo. Fez ilustrações e caricaturas para a revista carioca Fonfon e colaborou no jornal Gazeta de Notícias, também do Rio de Janeiro, assim como na Tribuna de Santos. A morte súbita do avô determinou uma reviravolta na vida do Monteiro Lobato, que herdou a fazenda do Buquira, para a qual se transferiu com a família. Não demorou muito e Monteiro Lobato, cansado da monotonia do campo, acabou vendendo a fazenda e instalando-se na capital paulista. Com o dinheiro da venda da fazenda, Lobato virou definitivamente um escritor jornalista. Colaborou nesse período para publicações como Vida Moderna, O Queixoso, Parafuso, A Cigarra, O Pirralho e continuou em O Estado de São Paulo, mas foi a linha nacionalista da Revista do Brasil, lançada em janeiro de 1916, que o empolgou. Não teve dúvida. Comprou-a em junho de 1918, com o que recebera pelo Buquira. Escreveu nesse período sua primeira história infantil, A Menina do Narizinho Arrebitado. Com capa e desenhos de Voltolino, famoso ilustrador da época, o livrinho lançado no Natal de 1920 fez o maior sucesso. Trabalhando a todo vapor, Lobato teve que enfrentar uma série de obstáculos, o que não significou o fim do seu ambicioso projeto editorial, pois ele já se preparava para criar outra empresa. Assim surgiu a Companhia Editorial Nacional. Monteiro Lobato sofreu 2 acidentes vasculares cerebrais e no dia 4 de julho de 1948 virou gás inteligente, o modo como costumava definir a morte. Foi-se aos 66 anos de idade. Monteiro Lobato, todos os direitos. Tem algumas coisas, pessoal, nesse texto do Monteiro Lobato que é interessante você estar voltando e compreendendo, como essa representação aqui dos colchetes, com esses 3 pontinhos, significa que parte do texto foi omitida, foi tirada. Essa aspas aqui, ó, é uma citação, é como ele chamava a morte. E tem outras, né? Outras, como a primeiro trabalho dele, a primeira história infantil que ele criou, quem ilustrou.
São muitas informações no texto que você vai precisar conhecer e tá destacando aí no seu livro, tá certo? Aí aqui, pessoal, tem a linha do tempo do Monteiro Lobato. Todo mundo aqui já conhece o que é a linha do tempo. A linha do tempo, a gente estuda a história, que é os momentos mais importantes, os fatos mais marcantes da vida de uma pessoa. Será que as biografias e autobiografias são apresentadas sempre na mesma forma? Não, né, pessoal? Nem sempre é o texto narrativo, de parágrafo. A linha do tempo também é uma espécie de biografia. É uma forma de organizar cronologicamente determinados fatos, inclusive dados biográficos, da história de vida da pessoa. Cronológico quer dizer o quê? O tempo, a época. Ó. Em 18 de abril de 1882, nasce José Renato Monteiro Lobato na cidade de Taubaté. Então é o nascimento, é o fato. E a cronologia é o ano. A data, 18 de abril de 1882. Aí vai passando, ó. Vai para a faculdade, vende a fazenda, assume o posto comercial em Nova York, funda a Companhia Editorial Nacional, lança seu primeiro livro, A Menina do Nariz Arrebitado, em 1920. Aí lançou o lançamento dos livros dos irmãos Pinóquio. Aí tem as linhas, as datas e os fatos mais importantes, são os que fazem a linha do tempo. Aí vamos partir para as atividades. Você já leu o seu livro, já escutou a minha leitura, já compreendeu, já destacou os fatos importantes da biografia do Monteiro Lobato. Aí vamos relembrar, procurar no seu livro. Quais eram as duas paixões de Monteiro Lobato? Está lá no início do texto, né, no nosso primeiro slide. Quais eram as paixões dele? O que ele gostava de fazer? Estão lembrados? Eu tenho certeza como vocês estão lembrados. Era o quê? É escrever e desenhar. Quando a gente vê uma criança que não gosta de desenhar, que não gosta de escrever, a gente como professor não fica muito feliz, né? A gente fica mais feliz quando a gente vê um aluno empolgado, que gosta de escrever, que gosta de participar da aula, que dá o retorno. Qual foi a primeira história infantil que Monteiro Lobato escreveu? Estão lembrados? A Menina do Nariz Arrebitado. Quem foi que ilustrou esse livro? Quem foi que fez a capa e os desenhos? O Voltolino, um nome bem diferente, né? Que tempo verbal predomina nessa biografia? Ele nasceu, ele mudou-se, ele vendeu. Que tempo é esse? Isso mesmo, pretérito, que quer dizer passado. Tempo pretérito. Por que é esse tempo pretérito? Porque a biografia conta fatos que já aconteceram na vida de uma pessoa. Nesse caso, na vida do Monteiro Lobato, que já é uma pessoa que faleceu. Suas atividades estão nas páginas de 80 a 83. Leia bastante, observe as imagens do seu livro, assista o vídeo para poder fazer seus exercícios e boa sorte!